Então, um beijo a todos, sintam-se todos bem-vindos. Hoje, 11/1/2012, continuando o nosso estudo do livro Libertação, do capítulo 15, finalmente o socorro, naquele momento que a Margarida, junto com o obsessor, certo? Tá levando junto o Gúbio, o marido, etc., para uma reunião mediúnica. É uma reunião mediúnica familiar. É estruturado pela descrição aqui, familiar, mas é uma mesa mediúnica. E essa reunião mediúnica tem um espírito, como todas as outras, né? Reuniões mediúnicas bem estruturadas, tem os seus espíritos mentores, certo? E é nesse diálogo de Gúbio com Sidônio que fala-se sobre a mediunidade. E é muito interessante, não é, Dudu? Porque falando de mediunidade a gente gosta muito, né? É um tema assim muito, muito interessante. Então sintam-se todos bem-vindos e vamos lá. Então eu vou voltando aqui, viu, Dudu? Só para o início do diálogo entre os dois, para não perder o fio do raciocínio, pessoal que está chegando, que não viu a semana passada. Então, a indagação de Gúbio, Sidônio esclareceu muito seguro. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente. Entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento. O operário é complemento do administrador. O aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos da ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da Terra? Então é necessário os médiuns, não é? Existe essa simbiose entre o espírito encarnado e o desencarnado para que o trabalho possa ser efetuado, é necessário, não é? A palavra médium já significa, não é, intermediar, está no meio, fazer o intermediário entre os dois planos, seria do plano espiritual ou plano físico. Então é necessário. Como conseguirem, não é, transmitir o DDD divino, né, Dudu? Como conseguir transmitir a mensagem sem que as pessoas, do bem, logicamente, sem que as pessoas acreditem nela? Porque o medianeiro generalizado está em todos os lugares, né? Nós somos medianeiros dos nossos sentimentos, somados com outros sentimentos de espíritos que se associam conosco por simpatia. Então, eu estou irritada. E aí tem um outro espírito associado comigo que acentua a minha irritação e eu perco o controle. Ele está assumindo o controle, mas eu não sei. Eu não estou sabendo, não é? Eu estou sendo o médium dele. Mas eu estou sendo médium dos meus sentimentos inferiores, somado com o de outro, logicamente, que eu tenho que estar na mesma sintonia do outro, não é? Mas aqui o Sidônio ele diz diferente. O Sidônio diz que sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos, na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta da Terra? Porque a inferior já está. A inferior é mais comum, porque faz parte da nossa evolução mesmo, não é? Então, nós temos que acreditar que o bem existe, mas para acreditar que o bem existe, nós temos que ter fé e acreditar em nós mesmos, na nossa potencialidade. E olha como ele continua, porque aí a gente continua falando sobre isso. Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal. Embora, forçoso é dizer, a maioria espera a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Então, olha só, a gente fica esperando uma mediunidade mágica, não é?
A gente espera, assim, que venha aflorar em nós psicografias maravilhosas, a vidência esplêndida, não é? Total, para que a gente possa dizer assim, eu sou médium, então eu vou trabalhar para a espiritualidade. Mas nós, em maioria, não é? Lógico que tem essas mediunidades assim mais em evidência, não é? Muito mais ostensiva. Mas nós somos médiuns comuns, não é? Nós temos que nos dedicar para isso, ao estudo, a conexão com o bem, a sintonia com o bem, para que possamos perceber a presença deles e a gente continuar com a vibração mais ou menos elevada, né? Para que isso possa, e a gente acreditar, tem isso também, né? Nós vamos falar mais sobre isso. O Dudu diz pra gente, daí chega o orgulho de querer ser médio ostensivo quando não somos nada, ou não querer ser nada, né, Dudu? Ou ser pessimista de uma vez e não acreditar que é a intervenção da espiritualidade, não é? É animismo, é coisa minha, será que é meu, será que não é meu? O último livro que o Alexandre fez, que falava sobre a mediunidade do próprio André Luiz, não é? O Desobsessão, e fala disso, que a gente não pode ficar esperando muito o milagre acontecer, cenas espetaculares, levitar, mas que nós temos que ir. E o André Luiz e o Alexandre diz assim pra gente, olha, é uma questão de trabalho. Muitas vezes, principalmente no início, nós vamos misturar os nossos conflitos com a mensagem, mas nós vamos aprender a filtrar com o tempo, com a experiência. Nós temos que ter a predisposição para o bem, não é de querer, de ter a boa vontade, vamos lá, vamos tentar. Muitas vezes de separar, não é? Entender o que é, o que não é, perceber a nossa tendência também para determinadas comunicações. É um campo muito vasto e muito interessante, a mediunidade, porque nós somos inéditos. Cada ser humano, cada um de vocês são seres especiais, né? Não vão ter mediunidade de igualdade. A Maria vai ser igual ao João Mene, que é igual ao Dudu. Não é, porque isso vai variar da evolução de cada um, da maior ou menor abertura com a espiritualidade, a sua tendência a falar mais, escrever mais, a determinadas aberturas em si, né? Então não existe igualdade. Existe que a gente se conheça para saber em que campo nós podemos atuar melhor. E para que isso aconteça, não é que a gente acorda e acorda médium, né? Um dia dormiu, acordou médium, já estou conversando com os espíritos, já estou psicografando. Não é assim. De maioria não é assim. O Dudu disse assim pra gente, mais vale uma comunicação certa do que 9 mal passados. O animismo sempre estará conosco para a boa depuração dessa comunicação, sim, porque nós somos médiums de nós mesmos. O primeiro espírito que nós vamos receber somos nós, já diz o Dr. Sérgio Felipe, né? O primeiro espírito que você vai incorporar é você mesmo. Então, conhece-te a ti mesmo. Então, vai ter o estilo, não é? Associação de um espírito a você, porque mais consegue se adequar ao teu estilo, ao teu jeito de agir, ao teu jeito de ser. Então aquelas comunicações vão ter o teu perfil mais ou menos, não é? Faz parte. E faz parte também do aprendizado, da gente tentar e não ter tabu, beijo, Nádia, beijão. E não ter tabu porque simplesmente tem a dúvida se vai ter vexame, que não é seu, que é seu. O Ali diz uma coisa muito interessante, que as reuniões mediúnicas são também terapias. Né? Porque muitas vezes as pessoas manifestam a si mesmos. Em que sentido? E isso é super legal da mediunidade. Que às vezes você dá passividade do seu próprio espírito, mas a personalidade anterior. Né? Então, conflitos que ficaram em uma outra personalidade, de uma outra vivência,
que você muitas vezes entra em torpor, bom dia Wagner, entra em transe e está manifestando você mesmo. E você vai ser um dos primeiros necessitados a ser socorrido nas reuniões mediúnicas. Um bom orientador, né, um bom doutrinador percebe determinadas circunstâncias e ajuda o próprio médium para que ele possa continuar o seu trabalho e ajudar adiante. Diz a própria Joana de Ângeles, não sei em que livro, que o próprio terapeuta, isso todos sabem, ele precisa cuidar de si mesmo. Né? Ele tem que fazer terapia consigo mesmo para saber quem é, espantar os seus fantasmas pessoais, para que ele possa depois fazer terapia com o outro. Né? Porque é como se ele estivesse fazendo uma cadeira universitária dele mesmo. Então eu me conheço, eu vou me conhecer o meu veículo mediúnico, vou saber quem eu sou, as minhas potencialidades devagarzinho, aprendendo a me conhecer até no próprio cotidiano. E depois reconhecendo a mim mesma nas próprias reuniões. Me vê muito fácil falar sobre isso, engraçado que eu trabalhei muito pouco com reunião mediúnica direta, mas em fenomenologia já vi bastante em várias circunstâncias, né? E foi uma área assim, que eu estudei muito profundamente quando fazia obras póstumas, que foram os médios. Então era uma área assim, que eu fiquei apaixonada à época. Então gostei muito, voltada dentro da própria codificação, que é muito rica, né? Os livros dos médiuns, excelente, para ser estudado e ser manual de mediunidade. E hoje, atualizando com os livros da Dona Ivone Pereira do Amaral, certo? Que é, assim, uma professora, posso dizer assim o termo professora, porque ela traz com a vivência dela, coisas assim até comuns. E somando a isso, a sintomatologia médica, que muitas vezes são reações mediúnicas, sintomas com o próprio Dr. Sérgio Felipe. Então imagina que legal, né? Somar isso, a codificação, junto com a vivência da Dona Ivone e a vivência do campo médico do Dr. Sérgio Felipe, é esplêndido, né? Se vocês puderem, se vocês se interessarem, tá aí a dica. Então, Dudu disse ali uma coisa pra gente interessante. Por isso a reunião é importante para nós. Primeiro, muito importante, porque nós somos os primeiros a ser tratados, né? A Maria também disse ali pra gente, tudo aquilo que está lá guardado nos nossos porões virão à tona, vem. E se vier um espírito, um comunicante, né? Que provavelmente se sintonizou conosco, porque percebeu alguma coisa que fosse útil para ele, nós vamos somar. Nós vamos somar os conflitos dele com os conflitos nossos. E no fundo, como diz o próprio Dudu, o primeiro a ser tratado somos nós mesmos. Aliás, somos nós os primeiros a sermos tratados, né? Os primeiros doentes somos nós. Estamos à disposição, talvez, dos mais enfermos em reunião de desobsessão. Mas aqui, o Sidônio fala justamente de trazer a crosta da terra, as comunicações superiores, a conexão com a espiritualidade boa, orientadora, mentora de luz. E que a gente muitas vezes impede pela nossa falta de crer, né? Olha lá. Efetivamente, contamos irmãos dispostos ao concurso fraternal, embora forçoso a dizer, a maioria espera a mediunidade espetacular, a fim de cooperar conosco. Não procuram saber que todos somos médios de alguma força, boa ou má. E nossas faculdades receptivas não aceitam as necessidades do serviço que nos aconselham a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação, através do serviço aos nossos semelhantes. E tocam exigir dons medianímicos, quais se fossem dádivas milagrosas a serem transmitidas graciosamente àqueles que lhes candidatam aos benefícios, por intermédio da antiga varinha de condão. Então, ele diz uma coisa assim muito legal, que fala sobre a autoiluminação, através do serviço aos nossos semelhantes. Então, assim, é muito interessante que nós sejamos médiuns de reuniões mediúnicas,
sem dúvida. Mas é mais interessante ainda, para que essa mediunidade trabalhe melhor, que nós nos coloquemos a serviço do outro. Isso no geral da caridade. Nós criamos um campo de abertura com a espiritualidade superior, não é? Por quê? Porque nós somamos a nós mesmos as nossas boas ações. Não é? Em consequência, nós temos um padrão de vibração, um padrão mental, daquele mecanismo do bem, como o Ali estava falando ontem. Um dia vamos ser automatas do amor, né? E aquele padrão vai que facilite o nosso trabalho na própria reunião mediúnica para os espíritos necessitados, inclusive nós mesmos. Né? Então, é importante a autoiluminação. Mas essa autoiluminação não é só a vivência de orações, por exemplo. Bom dia, Wagner, bem-vindo, um beijão. Bom dia, Érica. Bom dia, Glecilva. Um beijo a todos, sejam bem-vindos. Aninha, Dulce, um beijinho carinhoso a todos, tá? Então, essa autoiluminação não é só uma questão de oração. Eu vou meditar, eu vou orar e eu vou estar em conexão com Deus. Tá, faz parte, logicamente. Mas não é isso. O mecanismo da vida, e o Alexandre estava falando no estudo de ontem, é um automatismo do bem, isso faz parte da evolução. Um dia vai ser um automático agir. Mas para que nós entremos nesse automático, nesse automatismo do bem, nós temos que começar a exercitar. Não é? A exercitar. Isso faz parte do nosso cotidiano. É a paciência, não é? É um sorriso, é um bom dia, é um abraço, é um bate-papo com o mendigo na porta da igreja, não é? Faz parte do seu mecanismo. Orar o dia inteiro, ficar alienado, né, Wagner? Então, pois é. Quando puder, logicamente, levar o pensamento a Deus, agradecer o dia, agradecer o sol, agradecer. Bater um papo com Cristo, às vezes aconteceu alguma coisa assim, tá vendo aí, com o espírito protetor. Isso virá um mecanismo. Consequentemente das tuas ações cotidianas, a tua insistência na tua autoiluminação, o seu trabalho mediúnico vai render, vai ser muito melhor. Logicamente, porque se você ficar limitado a reunião mediúnica uma vez por semana para ajudar os espíritos sofredores e lá ficar, não é? Se estaciona. É uma ajuda, mas precisa-se de outros mecanismos, não é? E a responsabilidade do médium muito maior, muito maior. Por isso muitos desistem, dizem que é cansativo. Muitas pessoas tinham simpatia com o espiritismo, deixam de ser espíritos, porque o espiritismo dá muito trabalho. O espiritismo dá muito trabalho. Por que dá trabalho? Porque dá para você a liberdade de ação, para que você transforme a sua própria vida. Né? O Dudu disse ali pra gente. Estar sabendo que você pode trazer ao ser interior a melhora do amor a mim mesmo para que seja passado ao próximo. Quando você se ama, você ama com facilidade de esquecer rusgas e amar o teu próximo. E daí você está sendo caridoso. Muito melhor para a própria pessoa. Não é, Dudu? Para o próprio bem-estar físico, moral da própria pessoa. Isso é uma bandeira. Né? E quando o Dudu fala assim, esquecer rusgas, são coisas mínimas que muitas vezes tem dentro das próprias famílias. E a gente tem mesmo. E a gente tem. E faz parte do nosso crescimento, até porque em relação à família, né, Dudu? Né, Maria? É uma sociedade micro, que você vai se confrontar com vários personagens para que você possa sair depois e encontrar esses mesmos personagens na vida social. E rusgas espirituais também, né? Rusgas. Também, que você traz do passado, do presente e soma. Porque a sua vida, não é? É o seu próprio livro que você escreve.
Só que você vai escrevendo todos os dias, contemporaneamente, as suas ações. Com as suas ações. Vá avaliar o dia. Eu acho que era Santo Agostinho que dizia que todo dia de noite ele ia avaliar no dia o que é que ele tinha feito de bom, o que é que ele tinha construído. Se vocês conseguirem ao menos fazer alguém dar um sorriso num dia, vocês já estão a caminho. Que maravilha. E eu tenho certeza que vocês fazem muito, muito mais do que isso. Né? Vamos lá? Na ledinha aqui. Mariazinha, um beijão, viu, pra você. É a minha Maria ali do coração. Tem. Então, ele diz, não procuram saber, ok. Aí ele diz assim, que por intermédio da antiga varinha de condão. Então, a gente espera que aconteça mágica. Tum! E aí, as coisas aconteceram. Isso ficaram no conto de fada, não é? Mas na nossa vida de fato, real, é raro que possa acontecer. Isso são coisas que podem acontecer. Mas em proporção racional é mínimo. Em proporção racional é mínimo. Normalmente, circunstâncias de intermédio com o mundo espiritual é gradativo. Né? É gradativo. Mas possa acontecer, por exemplo, as curas. As pessoas fazem um tratamento de passe, vão no centro espírita, procuram ajuda, ouvem palestra, estão com problema. Aí diz assim, na minha vida nada mudou. Na minha vida não mudou nada, muito não mudou, porque a pessoa ainda não mudou de si mesma. Não é? São paliativos, porque a transformação tem que começar interiormente. Nós vamos ali esperando essa varinha de condão, né? E vai recebendo o passe e tal, e aí às vezes desiste, porque pensa que o passe era momentâneo, tomava o passe e já ficava bom. Né? E acontece em tratamentos de cura que realmente isso sai do parâmetro normal, que as pessoas com muito menos tempo busquem curas rápidas. Mas aí vai de circunstância, de merecimento, são tantas coisas, mas de normal. É uma coisa trabalhada. É a prece pelo outro, é o trabalho, é o passe, é a disposição, a mudança íntima, né? É conhecer a si mesmo, entender o que está acontecendo. Muitas vezes é necessário um trabalho de suporte a mais do que o próprio centro espírita, e aí tem que se procurar uma ajuda médica, seja psicológica, psiquiátrica, clínica, comum, não é? Isso normalmente, então não é varinha de condão que você vai e encontra a cura, porque nós temos que iniciar a curarmos a nós mesmos interiormente, para que a cura externa possa ser efetivada, não é? O Dudu disse, vamos começar um grupo no centro que frequenta de radiação para tudo, doente, a óbitos, doentes, etc. Uma equipe só para isso. Vai se dedicar para um trabalho só assim, né, Dudu? Eu vejo coisas interessantes sobre isso, principalmente nos Estados Unidos. Grupos de médicos que se dedicam, por exemplo, a entender que tantos doentes receberam preces e aqueles ali têm uma melhora. E daqueles mesmos outros tendo aquela mesma situação patológica e não receberam melhora. Né? A influência da vibração magnética, da prece, do amor, da intervenção. Então tá no poder de todos poder fazer alguma coisa, tá? Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. E quem há de duvidar? Né? Quem há de duvidar de uma frase desse tipo, saída da boca de quem saiu, certo? A Val disse pra gente, a mudança só depende da pessoa. Por mais ajuda que possamos oferecer, de nada adianta se a pessoa não estiver disposta a trabalhar seus conflitos usando essas ferramentas e fazer uma faxina interior e adquirir novos hábitos. Pois é, não cura, não é? Muitas vezes a ferida, né, Val,
cobre ali com aquela peliculazinha, mas depois ela se abre novamente, porque a cura ela tem que vir interna. Transformação vem de dentro da pessoa, não é? Vem no conhecer a potencialidade do Deus que ela tem dentro dela, de desenvolver o seu contato com a divindade que já existe conosco, né? Junto conosco na nossa própria evolução. Elcio, bom dia. Serena, bem-vinda. Ana Carolina, bom dia, bem-vinda. Sandrinha, um beijão. Beijão a todos. Então, esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos em maior ou menor grau de exteriorização. Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto quanto a enxada que pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre, quando em serviço metódico, ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva, quando em constante repouso. Ó, que interessante. Então, a mediunidade e nós espíritas, né? Todos espíritas, não é? Que essa sala aí. Então, nós sabemos que a mediunidade, ela é neutra. É quem a utiliza que vai dar a ela o dom divino ou não. Como eu falei no início do estudo, nós somos intermediários também dos vícios, do mal, das energias negativas, não é? Ela é neutra. Vamos ver tantas histórias populares. Hoje em dia, mais do que nunca se fala sobre isso, não é? De pessoas que utilizam a sua própria mediunidade para trabalhar, né, para o seu ganha-pão, e muitas vezes para fazer mal a outros. E realmente existe, realmente essa mediunidade é um fato. E ter contato com espíritos levianos para favorecer outros, e assim vai. Nesse próprio livro, essa moça que agora está indo para esse grupo espírita, por mais que seja um grupo simples, familiar, ela tinha ido procurar um médium, o marido tinha levado para um médium desses a pagamento, e que ele estava totalmente vinculado a espíritos levianos que manipulavam a situação ao bel prazer deles, se eles queriam ajudar ou não, se queriam favorecer ou não. Dependia do interesse, da hora, do que se pagava, né? Então, a mediunidade, ela é neutra e o colorido dá quem a usa, certo? A Val colocou ali pra gente, temos que dissolver a razão dos males, não ficar apenas cuidando dos sintomas. Temos que entender de onde vem a nascente, né? A raiz de tudo. Se não cortar só os galhos, não vai adiantar. A Mariazinha disse ali pra gente: vai de cada um ser medianeiro do bem ou do mal. Pois é. Vai de cada um de nós saber em que time está jogando. Vocês já se perguntaram? Vocês já se perguntaram em que time nós estamos jogando? Não é, Maria? O que estamos fazendo, hein? Que time eu estou jogando? No time do bem ou no time do mal? Eu estou do lado do cordeiro ou da oposição? Né? Quem entende, né, Dudu? Tentamos jogar no bem. Mas vamos decidir, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós temos que decidir que time jogar, né? E nesse time ir com proporção, mais ou menos. O Elcio disse ali pra gente: combater a causa e não combater o efeito. Corta as raízes mesmo, né, Elcio? A causa, onde é que tá? Sou eu? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar nisso? E assim vai. Mademoiselle Insolence, bom dia. Vai, Maria, um beijinho.
A Val disse lá em cima uma coisa muito importante, né, Val? A gente tem que, né, é pela raiz, né? Você tem que dissolver essas, né, esses nódulos que nós trazemos. Porque não adianta nada. A gente fica. É um paliativo, né? Os remédios são um paliativo, mas fica ali. É onde que eu queria chegar. Isso ficou cristalizado em nós. Ficou um sentimento preso ali. Essa energia, um sentimento. Um sentimento não só meu. Não é isso que eu achei muito importante, Ju? Não é só meu. Tem um outro, não é? Por que nós cristalizamos isso? É a falta do perdão, é o ódio, a raiva. E isso eu não sinto sozinha. Tem um outro personagem que ficou cristalizado ali. Ele pode estar encarnado, pode estar desencarnado. E a gente ainda não se livrou. Nós estamos atrelados ainda. E eles estão observando as nossas fraquezas, os nossos pontos fracos. Por isso que a Ju disse lá, né? Bem no começo. Para a gente separar, né, todas as coisas. A gente tem que, como que se diz? Interiorizar, né? Interiorizar. Senão, nós vamos sofrer eternamente. Eternamente. E fechar todas as portas. Trabalhar com todos esses sentimentos. Não é? O outro ainda está querendo cobranças. E ele está ali do nosso lado, observando as nossas quedas, as nossas fraquezas, os nossos pontos vulneráveis para poder agir, não é? Exatamente, é saber trabalhar a sintonia e é como que se diz, diluir tudo isso, né? Isso é muito importante, e só depende da gente, só depende de nós, do que nós estamos fazendo, que time que nós estamos jogando. A gente é influenciado muito mais do que a gente pensa. Por que nós somos influenciados? Porque nós não queremos trabalhar com esses sentimentos que estão aí, né? Porque vai dar trabalho. Eu vou ter que mudar. Mudança exige muito esforço. E eu não quero mudar. Tá bom desse jeito. Vamos levando, vamos tocando, né? Então, é assim, por isso que a gente sofre. Porque a gente às vezes não quer parar, porque vai dar muito trabalho. A mudança dá trabalho. E isso mesmo, exatamente, Elcio. Todos nós somos, Elcio. Todos nós somos, né? Todos nós somos, muito mais que a gente pensa. Às vezes nós... Para ver se a gente consegue manter esse equilíbrio mais para lá do que para cá, né? Mais para o céu do que para a terra, vamos dizer assim. Por isso, a André disse ali pra gente, por isso a importância de estarmos aqui escutando. E trocando ideia também, né, André? E botando para fora aquilo que a gente pensa, logicamente, sem estar em conflito com o colega, mas falar, perguntar, falar aquilo que sente, porque é uma terapia de grupo, é uma terapia de grupo no qual nós ajudamos uns aos outros, já que o crescimento é individual, cada um segundo as suas obras, mas os estudos, os amigos servem para isso. Para que a gente se ajude, né? Porque ninguém pode viver sozinho. Não dá para viver sozinho. E manter esse equilíbrio é a coisa. A mediunidade, ela é superlativa, né? Ela engrandece aquilo que já existe, que já preexiste. Então, eu fico irritada. E aí a minha irritação chega ao ápice, né? Muito grande. Pode ser superlativada por causa da mediunidade, mas eu tenho uma tendência à irritação. Não é que ninguém é culpado por eu ser irritada. Não existe um espírito culpado por ser irritada. Eu tenho tendência a ser irritada. E aí, somado com outros, essa irritação pode chegar, quem sabe, a outras coisas, não é? Eu tenho tendência a quê? A inveja.
E aí, somado com outros sentimentos de outras entidades, pode ser que aquela inveja me leve a uma loucura, a uma ação desequilibrada, mas é sempre eu. Por isso, o Elcio disse, a gente tentar distinguir e tentar manter esse equilíbrio. Porque será sempre eu que dou o passo inicial, sempre a minha tendência. Porque se eu vou eliminando os meus vícios, eu vou eliminando as minhas manias, não é? Eu vou passando mais pro time do bem, eu vou evitando, eu já não vou me associando com com esses espíritos assim, ao ponto de eu perder um controle, por exemplo, de eu ter noção, por exemplo, saber que tenho irritada, tá? E aí aquela irritação é aumentada por influência de que sabe qualquer coisa. A pessoa controlada, ela já não vai nem chutar o balde, nem xingar ninguém. Ela vai voltar para dentro de si mesma, vai pedir misericórdia a Deus para me controlar isso aqui. Vai dar 3 respiros, ou vai sair para respirar e vai evitar um conflito, não é assim? Mas o não vigilante se deixa levar. Orai e vigiai. O Wagner, tá certo. A Maria disse ali pra gente, quem persevera será salvo. Isso é Jesus que dizia, será salvo a si mesmo, superar nós mesmos. Porque quando a gente supera as nossas próprias dificuldades, a gente já não tem mais medo nem perigo do outro. Tanto é assim, que se vocês observam os espíritos amigos que vão trabalhar em zonas infelizes, eles não temem ser influenciados, vocês veem? Eles não vão, vai lá que eu vou gostar daquele lugar. Sei lá se eu vou, não é, me influenciar, vou me deixar levar. Não vou me deixar levar. Eles vão seguros de si, desenvolvem o trabalho que eles têm que fazer e vão embora. E olha que sexta-feira, na passagem do livro Sexo e Destino, do André Luiz, o André Luiz se deixa levar pelos sentimentos do amigo. Não é? E aquela circunstância criada por eles dois, aí André Luiz, caramba, vai refletir. Que aquilo foi aumentado pela própria inclinação que eles tinham, do homem velho que tinha dentro dele. Né? Ainda se deixou levar para aquilo ali. E vocês vão ver na sexta-feira do que é que eu tô falando. O Elcio diz pra gente, sim, somos somatório de outras encarnações e deveríamos nos corrigir. Faz parte da evolução, não é, Elcio? A gente vai nessa aí de aprender a se corrigir, de ver quem eu sou. Por exemplo, eu tenho certeza que vocês são pessoas maravilhosas hoje, mas nós não sabemos o que fomos. E é melhor não saber, né? A inteligência divina. Toda vez que nascemos, nós começamos do zero. Mesmo trazendo essa bagagem. Para que nós possamos trabalhar. De novo, tentar de novo, e lá se vai. Né? Vai lá eliminando agora. Conhece-te a ti mesmo para saber, olha, eu tenho tendência a isso, então eu vou trabalhar aquilo ali. Certo? Vou trabalhar aquilo ali em mim. Porque se eu tenho a noção do bem, eu, por exemplo, eu posso saber que o ciúme não é legal. O ciúme adoece, não é? O ciúme, a inveja, são sentimentos que nos deixam para baixo, que faz com que nós sejamos infelizes. E aí tá, então tendência a ser ciumento, então eu vou tentar trabalhar, deixar para lá, vou tentar não procurar as circunstâncias que me levem a isso, não é? Vou trabalhar e vou corrigir, como diz o Elcio ali pra gente, o que tá em nós. E aí ele diz aqui pra gente, voltamos pro nosso livrinho. Ah, tá. E ele diz outra coisa legal aqui. Da mediunidade, não é? Que é neutra. E aí ele disse, em repouso, pode ser asfixiante e destrutiva. Em repouso pro bem. Pode anular, né? Pode fazer mal para a pessoa. Porque ela utilizando
a sua mediunidade mais para o bem, ela de consequência vai estar melhor. Ela utilizando na neutralidade para o mal, anulada para o bem, ela vai estar se envolvendo cada vez mais em circunstâncias desagradáveis e destrutivas, né? Do Braz, bom dia, bem-vindo. Céu também, bom dia, bem-vindo. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanente de fé positiva. Dentro do caminho louvável, haja o que houver, e não obstante cuidarmos devotamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador vigilante a plantinha tesa, que encerra a esperança do porvir. Basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis, à maneira de meros num arrozal, e lá se vão os germes superiores que lhe confiamos incessantemente ao solo do coração. A falta de confiança. Tá, Elson, um beijão pra você. Vai lá. Um abraço pra sua esposa, viu? Então, basta que sofra influências, não é, de espíritos maliciosos, porque isso vai acontecer, não vai? Vocês acham que nós estamos todos livres de ter que, por mais que a gente trabalhe no bem e tudo, faça caridade, a gente vai estar livre de confrontar-se com espíritos maliciosos? Eu vou fazer a pergunta assim, mais voltada para quem trabalha mediunicamente agora, tá? Para que a gente não amplie muito, que é muito amplo o tempo. Sempre estaremos sendo cutucados. Sempre. Faz parte. Aí ele diz assim, que basta que isso aconteça, que toda a nossa confiança, toda aquela situação que estávamos legal, pum, vai pro chão, que a gente fica com medo. Quer ver? Circunstâncias assim. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui. Quem é que trabalha com mediunidade? Que pode me ajudar aí no que eu vou falar agora. Levanta a mãozinha lá, que é para eu poder... A mãozinha ali, igual levanta para o passe. Quem trabalha em mesa mediúnica? Tô esperando, hein? Deixa eu ver se a mão de vocês é rápida. A Maria eu já sei que ela trabalha, o Dudu também. Mas trabalhou, né? Então inclui. A Zeli, quem mais de vocês trabalham em mesa mediúnica? O centro. Ou em reuniões familiares também pode ser. Ou centro de candomblé também pode ser, viu? Não tem preconceito, não. Só pra saber, assim, de contato mediúnico. Tem problema não, né, Dudu? Só... O Dudu também, Dudu, porque... Ah, certo. Legal, né, Wagner? Isso é muito bom. Então, vocês são 23. Só 3 de vocês trabalham em reunião mediúnica? Sério? Amara, João, Cleonice, Dulce, Cátia, Andréa, Figueira, Borboleta, Dulce, Ana, Marcelo, Val, Sandra... A Andressa que já trabalhou no passe, certo. A Volta, você trabalha na reunião mediúnica? Então você também levanta a mão, você trabalha? Sei. Quem mais? Ou quem já trabalhou também. Não precisa ser momento atual, não. Sim, senhor, Wagner. Não, eu tô fazendo mais a pergunta pro lado da reunião mediúnica mesmo. 1, 2, 3, 4. Mais ninguém? Reunião mediúnica, mais ninguém. Então tá. Então vocês 4 aí. Trabalhando na reunião mediúnica, certo? No socorro certo, vai. No socorro aos espíritos sofredores, né? Mais ou menos assim o trabalho de vocês, não é? Então, por mais que vocês trabalhem na caridade, que vocês trabalhem depois disso do trabalho mediúnico no amor, na divulgação, vão acontecer situações, por exemplo, então vocês vão estar trabalhando, focando ajudar uma pessoa.
uma determinada pessoa sofre de uma influência obsessiva. E essa pessoa chegou no centro pedindo ajuda e o grupo se organizou para ajudar essa pessoa. Certo? Os médiuns, trabalhadores, estão todo mundo me ouvindo? Certo. Só que, ajudando essa pessoa, no caso a Margarida, está indo procurar esse tipo de ajuda específica, vocês começam a ser visitados pelos companheiros dessa pessoa, pelos companheiros que estão perturbando ela. Não é? Acontece com vocês? Já aconteceu uma vez? Aí aquele grupinho de espíritos ali ficam zangados, né? Porque estão interferindo no trabalho, começam a perseguir os médiuns. Vão frequentar a casa deles, vão ameaçar, vão influenciar os próprios parentes, porque dizem assim, olha, muitas vezes com a Maria não consegue, deixa eu influenciar a A, B e C da casa da Maria. Quando não consegue, deixa eu influenciar a B, C também. Não é assim? Mas você está trabalhando bem, não tá? Aí, o médium diz, caramba, eu estou trabalhando no bem, estou trabalhando para Jesus, estou ajudando um filho de Deus e mesmo assim tenho que ser perturbada. E aí muitos médiums desistem, sentem medo e dizem, eu não quero isso para mim, não, eu vou ajudar um e vou trazer a perturbação para minha casa. Porque existe influência de todo tipo. Existe um determinado caso, eu não sei se a Maria lembra desse fato. Aí a gente fala, a Maria disse ali pra gente, aí a gente fala, quanto mais reza, mais perturbação que aparece. Aconteceu um determinado fato, anos atrás, de uma certa circunstância de um grupo mediúnico que a gente trabalhava e ajudava a uma pessoa específica, né, mais ou menos, que frequentava conosco. E essas entidades frequentavam ao menos a casa de 3 ou 4 que eu falei. E circunstâncias iguais. E nós estávamos, cada um na sua casa, longe. Não é? Você lembra disso, Maria? Circunstâncias assim. Então, assim, você está fazendo a coisa e você está ouvindo o camarada no seu ouvido. Olha, vou fazer, vou acontecer, não se meta e tal, blá, 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 blá. Aí quem foi, não sei quem foi que disse ali mais pra cima, disse assim, orar e vigiar, é por isso que precisamos de vigilância, é por isso. Então nós vamos passar por isso, faz parte, certo? Agora nós não podemos entrar no esquema. Por exemplo, vai acontecer que o tio, o sobrinho, o marido, a esposa, do nada começa a conflitar com você. Aí você fica assim, coisa estranha, né? Ora essa. E aí aqui o Sidônio, já vou ler o que vocês estão colocando. O Sidônio diz assim, ó. Vou ler de novo, que é para poder vocês entenderem porque é que eu falei disso. Basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem sutis, a maneira de melros no arrozal, e lá se vão os germes superiores que lhe confiamos, incessantemente ao solo de um coração. De um instante para outro, duvidam de nosso esforço. Olha que a Maria diz, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Duvidam de nosso esforço, porque a gente começa a achar, não é, que nós estamos sendo prejudicados. Desconfiam de si mesmos, cerram os olhos ante a grandeza das leis que a cercam nos ângulos da natureza terrestre e as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio, são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. Então a mediunidade não santifica ninguém, nem permeabiliza a pessoa a nada, não é? É experiência. Nós vamos ver isso, nós vamos ter investimentos, mas agora eu vou voltar para a telinha. O Wagner disse uma coisa super legal ali. Ora, eu ia dizer dele no final, viu, Wagner? Mas você já adiantou a minha bolinha. Jesus foi a própria personificação do bem, foi perturbado, injuriado, martirizado. Nós queremos maré mansa? Não dá, né?
Jesus teve circunstâncias em que espíritos o tentavam. Faziam gracinha, só que não tinham acesso à superioridade moral dele, que Jesus mandava calar e tinha que calar. Mandava se retirar e tinha que se retirar. Pela autoridade moral. Né? Jesus tinha autoridade moral para isso. E a gente tem que ter o tempo. Porque nós vamos estar trabalhando no bem, vai ter alguém para estar dando uma piadinha a gente e dizer fica aí, viu, com essa cara de santinha lá na reunião mediúnica, mandando eu fazer isso e fazer aquilo, e a bonitona tá aí fazendo bem que quer, agindo assim assado, não é? E aí você aqui amarela, fala, meu Deus, aí sente a baixa autoestima. Rapaz, que ser humano horrível que eu sou. Que terror. A André disse ali pra gente, acredito que isso não aconteça só com a reunião mediúnica, mas que aconteça essas represálias, mas todo trabalho do bem. Todo trabalho do bem, né, André? Por isso que eu falei que eu ia falar especificamente da reunião mediúnica e paramédios de reunião mediúnica, porque o assunto é amplo demais. Ele é muito amplo. Não é? Deixa eu ver mais o que vocês estão colocando aqui, senão a telinha vai subindo. A André já dizia ali pra cima. Meu marido disse que isso. E eu respondo, imagina se não rezássemos. Se rezando já tá difícil. Pois é. Mas isso faz parte pra gente. É aprendizado. É vigilância. É observação. Vocês já ouviram dizer que a gente nunca tá sozinho? Que muitas vezes a gente pensa que vai fazer uma coisa errada e que ninguém tá vendo. Coisa nenhuma. Estamos sendo observados todo o tempo. E, por exemplo, eu tenho muita preocupação nisso, de ser verdadeira, sabe? Tenho muita preocupação de ser verdadeira. Porque muitas vezes quando eu tô falando aqui, eu tô falando pra mim mesma. E quando nós passamos circunstâncias do cotidiano, da vida, etc., nós nos reforçamos para poder chegar moralmente e falar. Se a gente amarela muito, né? Com que cara a gente vai dar testemunho, falar de alguma coisa, tá sendo mentiroso, né? E aí a gente tem que ser forte na bandeira que a gente levanta, na fé que a gente sustenta. Não me negueis, dizia Jesus. Acreditar até o fim no bem, por circunstâncias piores que devemos ou possamos passar. Acreditar sempre na vitória do bem. Ter, e agora ampliando o tema, né, André? Em qualquer circunstância da vida que vocês sentirem influência, sentir desânimo, acreditar que o bem vence. Que a melhor opção é o bem, sempre. Eu ensino muitas vezes a meus filhos, assim, que são crianças, né, uma analogia muito interessante, assim. Eu vou fazer tal coisa, tá? Aí você pergunta pra você mesmo, vem cá, será que Jesus faria isso? Falando assim, quem ouve, pensa uma coisa assim meio de fanático, não é? Mas Jesus faria isso? Então, é Natal, certo? Mas você acha que Jesus ia ficar se jogando no chão? Eu quero ir pro cinema. E Jesus foi criança. Ele faria isso? E aí, meu filho, não, ele não faria isso. Pois é. Vamos observar. Né? E faria ou não faria? Eis a verdade, pronto. Porque se foi a pessoa, o ser humano, o espírito, como vocês quiserem chamar, reencarnados à perfeição na Terra, é ele que a gente tem que pegar como exemplo, não é? Primeiro exemplo. Depois a gente vai pegando os exemplos mais simples, mais palpáveis, mais assim, perto de nós mesmos. Não é assim? Vamos falar mais disso, logicamente, a semana que vem, na quarta-feira que vem, porque é muito abrangente, né, esse tema, até porque
Como disse o Elcio, que já saiu, e o Elcio, assim, a gente é médio 24 horas. E realmente somos. Somos médio 24 horas. Mais ou menos. Ou paralelepípedo, não é? Ou não. Mas somos. E somos sintomáticos também. E nós vamos falar mais disso na quarta-feira que vem. Um beijinho para vocês. E agora, convidando a todos para uma prece. Semana que vem nós falamos mais disso e a gente bate mais papo, tá bom? É. Pois é. Aí começa a sentir sintoma. É no osso, é no cotovelo. É pressão que sobe, é pressão que desce. Não é não? É taquicardia. E pronto. Né, André? Não dorme. Tá achando que é de paralisia? Tá achando. Só tá achando. Pois é. Então, gente, agradecendo a Deus, não é? Convidando a todos para uma prece. Deixei ele, eu nem olho. Porque comigo esses negócios não funcionam, né? Né, Wagner? E nem vi o que foi, quando, como, aonde. Então, beijo irmão X, que acabou de chegar, terminando o nosso trabalho de hoje. Então agora, convidando a todos para a nossa prece, a Mariazinha comigo em vibração, a Val, a Zeli. Cada um de vocês, eu conto com a energia de cada um, concentrando na imagem do Mestre Jesus, no qual nós temos a confiança e a certeza da sua perfeição, que encarnou aqui conosco, que esteve presente, demonstrando a nós desde então, desde o berço, desde a primeira cobertinha, a sua humildade. Que possamos ter Ele, a primeira pessoa de exemplo. Que possamos copiar o bem, onde quer que caminhemos. Que possamos abraçar os que insistem no mal e tirar conosco para a nossa caminhada. Que nós possamos também andar com o coração expectativo ao reencontro das pessoas que nós amamos e que muitas vezes estacionam em estações muito atrás de nós. Mas não esquecendo tantos outros também que nos amam e que estão muito mais na frente. Agradecemos a eles. Agradecemos aos professores que nos ensinam as dores e aqueles que nos ensinam com sorrisos. Que possamos agradecer a vida, que nós possamos agradecer ao dia, à noite, ao sol, que nós possamos agradecer até mesmo um sorriso de um amigo. Obrigado, meu Deus, Pai Supremo, por tudo e pelas oportunidades de estarmos aqui. Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga nos ilumine, nos inspire, insistam conosco e não desistam jamais de nós. Graças a Deus, que assim seja, graças a Deus.